Olá pessoal, nessa aula de programação paralela e concorrente com threads, vamos tratar sobre a comunicação entre threads usando os métodos wait e notify. Quando um programa Java é escrito usando múltiplas threads, o trabalho normalmente é maior. O código fica mais complexo, é mais difícil gerenciar esse tipo de aplicação, ainda mais quando ela começa a trabalhar com alguns recursos compartilhados. Pode ser uma simples variável, mas a partir do momento que ela é compartilhada, já aumenta bastante a complexidade do código. Tem um pacote em Java chamado java.util.concurrent que é para justamente tentar facilitar um pouco esse tipo de trabalho. Fica como sugestão aí para vocês pesquisarem e estudarem esse pacote e essas classes que estão dentro dele. Tem lá na documentação do Java, no site da própria Oracle. Nesse exemplo aqui, os métodos wait, notify e notify all vão ser utilizados justamente para fazer com que uma thread possa enviar sinais para outras, para outra ou para outras. Então é uma forma das threads se comunicarem. Esses métodos estão lá na classe Object e eles podem fazer com que essa informação sobre algum objeto compartilhado possa ser enviada de uma thread a outra. Então o método wait, ele simplesmente bloqueia a execução de uma thread por determinado tempo, né? Ela vai ficar em espera, como se ela estivesse dormindo, e libera algum objeto que aquela thread estivesse utilizando. Então se aquela thread estivesse usando uma variável compartilhada lá e sincronizada, essa variável seria nesse momento liberada para que outras threads possam acessá-la. Ou se for um método sincronizado, um bloco, da mesma forma. E a thread vai ficar assim até que ela seja notificada para sair desse estado de espera. Já o método notify, ele justamente faz o oposto, ele acorda uma thread, ele avisa que uma thread pode sair do estado de espera, porque determinado objeto já pode ser liberado. No caso dessa notificação, não necessariamente essa thread que foi acordada já vai ter acesso instantaneamente ao objeto que estava compartilhado, que está compartilhado. Se a thread que notificou a outra para acordar ainda precisar processar alguma coisa sobre esse recurso, ela vai gastar o tempo necessário para terminar esse processamento, para aí sim liberar o recurso para a thread que tinha sido acordada com o método notify. E o notify all, ele, como o próprio nome diz, ele consegue notificar um número maior de threads, mais do que uma que estiverem esperando determinado recurso, que foi lá, que tinha sido ficado em espera em função da execução do método wait. Para exemplificar, eu peguei o problema do produtor-consumidor, que é muito conhecido aí na computação, só que eu coloquei ele com apenas uma thread para o produtor e outra para o consumidor. Então vai ter um limite de produção, né, que eu coloquei aqui como 5 unidades. O produtor não pode produzir mais do que 5 unidades e o consumidor tem que ficar fazendo o trabalho dele de tempos em tempos, consumir esse recurso. Então essas duas threads vão conversar através dos métodos wait e notify. Então a thread do produtor vai produzir um novo recurso a cada segundo e vai colocar ele numa lista compartilhada, que vai estar lá dentro de um bloco sincronizado. A thread do consumidor vai consumir os recursos, cada recurso em determinada execução, vai ser um laço que vai ficar consumindo esses recursos, caso eles estejam disponíveis, claro, na lista. E as threads vão ser executadas continuamente, como vamos ver aqui na sequência. Eu deixei os dois códigos aqui para vocês testarem, eu não vou fazer o código aqui para não delongar muito a aula. A classe do produtor está aqui, a classe do consumidor está aqui na sequência. E algumas informações aqui que eu achei importantes sobre cada execução. Então aqui na classe do produtor, ele está recebendo aqui uma lista com a fila que foi compartilhada, só uma lista que vai ser compartilhada entre essas duas classes, produtor e consumidor, que são threads. Tem a capacidade máxima e aqui eu já estou startando essa thread. O método run da classe produtor simplesmente vai chamar aqui o método produzir, passando aqui mais uma unidade a ser produzida. Então esse while aqui vai rodar infinitamente,
como eu havia dito, não vai ter fim, né? E a cada execução dele, ele vai chamar o método produzir. O método produzir, por sua vez, deixa aqui sincronizado o objeto fila de tarefas. Quer dizer, enquanto ele estiver trabalhando, ele vai ter que terminar o trabalho, essa thread vai terminar o trabalho com o objeto fila de tarefas para poder liberá-lo. É como se ele estivesse dando um lock nesse objeto. E aqui eu entro em um laço. Se a lista já estiver cheia, eu mostro uma mensagem e chamo o comando wait. O comando wait vai simplesmente informar que eu estou abrindo mão nesse momento desse objeto fila de tarefas. Então ele vai ficar esperando para essa thread aqui. Essa thread vai entrar no estado em espera para que o consumidor possa consumir algum recurso e liberar espaço aqui na minha fila de tarefas. E aqui embaixo, caso esse while aqui essa condição não seja verdadeira, quer dizer que a lista ainda tem espaço, eu vou adicionar mais um recurso nela, mais uma posição nela. E já aviso também para o consumidor. Estou avisando todo mundo aqui, porque se caso eu tiver mais de um consumidor, todos serão avisados de que já existe mais um recurso lá na minha fila. O consumidor, por sua vez, é muito parecido, o início aqui, o método run, ele simplesmente chama o método consumir em um laço infinito, que ele vai ficar consumindo a todo momento. E o método consumir verifica, também a mesma ideia, né? Ele sincroniza aqui fila de tarefas e ele verifica se ela está vazia. Se ela estiver vazia, quer dizer que não tem nada para ele consumir, então ele libera o recurso, ele avisa a outra thread, para avisar que ele vai entrar no estado de espera e quem quiser utilizar a fila de tarefas pode utilizar. Se não entrar nessa condição, ele vai remover o primeiro item da lista aqui. E vai avisar também, informando para os outros que ele fez essa tarefa aqui. Então, para execução, eu criei uma lista vazia, aqui no caso, de inteiros, e o produtor eu passei 5 posições só para testar, vai ser a quantidade máxima de recursos produzidos, e o consumidor eu estou criando um novo objeto para ele aqui. Ao executar essa classe, os dois vão ficar rodando infinitamente, né? Então aqui eu produzi 4 unidades, consumi uma, produzi mais uma, consumi mais uma, produzi mais 2. Então aqui nesse momento a fila está cheia, então está esperando, o produtor vai ficar esperando, tem 5 posições. Foi consumido uma e produziu mais uma. Então a fila encheu de novo, tirou uma e entrou outra. Agora aqui ele consumiu 5, quer dizer que esvaziou a fila toda. E dessa maneira as threads vão conversando uma com a outra, sempre considerando que em algum momento a fila pode estar vazia, então o consumidor não tem mais nada para fazer. E o contrário, quando a fila estiver cheia, o produtor também não tem mais nada para fazer e libera esse recurso para o consumidor.